Dona Rosa, bem-vinda ao podcast do Farol. Muito obrigado por ter aceitado o convite estar aqui, por essa coragem. A Dona Rosa já sabe o motivo, o tema, não é? Porquê de estar aqui. A Dona Rosa afirma que Jesus está vivo. Sim, e que Jesus transformou a sua vida. A minha vida é mesmo. Dona Rosa, pode-nos contar um pouco de quem é que é a Dona Rosa, da sua vida mais comum, digamos assim, e depois falaremos então da parte em que Deus interveio na sua vida. Eu fui criada na Igreja Católica, que os meus pais eram católicos, e frequentei a igreja, ia à catequese, fiz a primeira comunhão, fiz a comunhão solene, não, fiz a crisma, e eu frequentava, era católica porque os meus pais também eram. Não é que eu tivesse muita vontade, mas quando comecei a crescer, eu achava que não é que eu não gostasse de ouvir e aprender, mas com o crescimento, depois comecei a crescer, comecei a trabalhar e já não frequentava porque já era mais crescida. E já não ia tantas vezes porque a minha mãe já não me obrigava tanto e eu já não ia. E depois deixei de ir. Digamos que é a situação típica que acontece em Portugal, não é? Nós estamos num meio que é maioritariamente católico, não é? Romano, e as pessoas são levadas à igreja, não é? E frequentam, e depois a Dona Rosa começou a crescer, a trabalhar, afastou-se um pouco da igreja, é isso? Afastei, porque também conheci o meu marido. Quando eu conheci, ele era evangélico. E comecei a namorar para ele, e ele tinha um bocado de receio, porque tanto era a parte católica como os evangélicos, que antigamente chamavam os protestantes, ainda hoje se chamam, não é? E eu conhecia-o e ele tinha receio que às vezes arranjasse uma namorada que eu não gostasse por causa da religião. Então o seu marido era protestante, você era católica? Eu era católica. E ele tinha esse receio que se você soubesse, mas ele escondia de si? Não, ele chegou-me a falar e eu disse que não havia problema nenhum com isso. Mas eu casei, mas eu na altura ainda disse assim, porque eu não conhecia bem as coisas, e disse-lhe que se um dia, que nós namorámos 3 anos e tal, e depois casámos, se casasse queria casar pela Igreja Católica, e casei. E ele fez-me a vontade, mas as pessoas comungavam quando havia os casamentos e tudo, e ele disse: eu não me importo casar, mas eu não vou comungar porque eu disse, tudo bem, prontos. E pôs esse limite. E pôs esse limite, ele. E eu também não comunguei do casamento, porque não sei se o padre ou não aceitou muito bem, eu não sei, por ele não ser católico, e não me deu a comunhão, mas eu também não me importei porque eu não... E pronto, e depois foi conhecendo através da família dele, e só que depois comecei a gostar, mas depois comecei... Mas através da família dele começou a frequentar... Não ia à igreja deles. Mas começou a ter mais contacto com as coisas de Deus, não é? Com a palavra, etc. Porque eles faziam... o pastor João fazia reuniões... Na casa. O pastor João era o pastor da igreja que o seu marido frequentava. Do meu marido. Fazia reuniões na casa das minhas cunhadas e da minha sogra, e eu ia lá assistir e gostava. Depois pronto, só que depois começámos, nós trabalhámos 4 anos na Grundig, e depois ele trabalhou, eu trabalhei 15. Depois ele saiu, depois com o tempo começámos a ter estabelecimentos, e depois não dava para uma pessoa ir à igreja. Vocês trabalharam na restauração, foi isso? Sim, muitos anos. E eu ia de vez em quando, a minha cunhada convidava-me, e eu às vezes ia, mas depois deixei de ir durante muito tempo. Mas depois, com o tempo, eu comecei a sentir necessidade de alguma coisa, e eu precisava de algo diferente, e comecei a frequentar. Chegou um certo momento da sua vida em que você sentia um vazio e precisava de algo mais, e começou a procurar em Deus, é isso? E tenho uma cunhada minha, que uma altura tínhamos saído e eu andava bastante desanimada, que eu não me sentia bem, e ela disse-me assim: Rosa, queres vir à igreja do
do pastor, do meu primo João, que eles eram primos, o pastor João, que era da igreja missionária. E eu disse-lhe, digo assim, eu até gostava de ir, que era na Quinta da Capela. Ela convidou-me, eu fui, e a partir daí comecei a frequentar sempre a igreja. E é engraçado que ela foi um dia comigo, eu gostei, ela foi para aí 2 vezes, nunca mais, e eu nunca mais deixei. Ela hoje nem frequenta a igreja, e eu fui através dela que eu comecei a... Essa familiar que ele levou deixou e você nunca mais... E eu nunca mais saiu. Deixa-me só dizer isto antes de prosseguir, que eu gosto sempre de fazer de falar esta questão aqui, que é, nós vivemos num meio que tradicionalmente as pessoas são levadas à Igreja Católica Romana, não é? E é normal que muitos dos convidados que aqui venham façam este percurso de estar na Igreja Católica e depois transitar para uma igreja protestante, não é? Que é o meio onde nós estamos. Mas nós queremos sempre frisar isso, que não estamos aqui para ferir ninguém, nem para fazer suscetibilidades, apenas estamos a contar, aqui, no caso aqui a Dona Rosa ou as pessoas que cá vêm, a contar a sua história, não é? E você começou a frequentar a igreja, não é? E começa a ouvir mais profundamente a palavra de Deus, não é? E a partir daí o que é que começou, como é que desenrolou a sua vida, como é que foi a sua história? Depois eu comecei, a frequentar na Quinta da Capela e... Quinta da Capela era o local onde era a igreja que você frequentava? A igreja que eu frequentava. Era um espaço pequeno, mas era muito aconchegador e era muito bom. E eu sentia-me bem, eu sabia que havia alguma coisa, era diferente. As coisas, a pessoa começa a sentir, acho que eu na altura ainda não estava bem aprofundada, mas eu ia lá e eu vinha de lá renovada, cheia de, ficava com uma alegria, passava bem o dia, a semana corria melhor e tudo mais. E eu naquela altura não sabia explicar o que era, porque era nova nisso, não é? Mas era maravilhoso, e depois eu ouvia as pessoas a falarem e eu começava a compreender melhor e sei que Deus ajudou-me muito e comecei a frequentar mais, a dedicar-me mais, a ter atitudes que eu queria fazer as coisas e pedir a Deus orientação, que me orientasse e me ajudasse, porque eu no início não sabia as coisas, mas com o tempo uma pessoa vai aprendendo e Deus dá-nos sabedoria para isso tudo. É maravilhoso, porque há alturas que não há explicação. E eu hoje vejo que Deus mudou a minha vida, mas muito mesmo. De uma maneira que uma pessoa às vezes nem sabe explicar como as coisas mudam. Só vivendo, não é? Só experimentando. Só o dia a dia que a pessoa vive é maravilhoso. Em tudo mesmo. Muito bem. E na sua pessoa, na Rosa, Deus mudou coisas em si, trabalhou em si, de que maneira? E muita coisa mesmo. Eu comecei, eu às vezes... Deixa-me eu só fiz esta pergunta porquê? Porque muitas das vezes aquilo que nós ouvimos, não é? É alguém que diz, anda à igreja e apelos para as pessoas virem à igreja, porque Deus vai-te dar isto, vai-te dar aquilo. Mas nós não estamos aqui para fazer esse trabalho, não é? Isso não. Mas por isso é que eu lhe fiz esta pergunta, porque nós convidámos as pessoas não propriamente a vir à igreja, mas o nosso convite é que as pessoas busquem a Deus. Pois. Onde estiverem, nas suas casas, busquem a Deus. Tenham uma Bíblia, leiam a Bíblia, falem com Deus através da oração, não é? E aquilo que Deus começa a fazer é a trabalhar em nós, a dizer, olha, isto está mal, tens que corrigir, tens que melhorar aqui, tens que deixar isto, não é? Portanto, o convite não é anda que Deus vai dar isto, vai dar aquilo. Não. Deus transforma-nos a nós. Deus dá-nos, ajuda-nos, abençoa-nos naquilo que é bom para nós. Mas primeiro há muito trabalho a fazer em nós, não é? E eu pedia à Dona Rosa que falasse um pouco
sobre essa situação, o que é que Deus trabalhou em si? Trabalhou porque era assim, nós tínhamos estabelecimentos e por vezes não era para prejudicar ninguém nem nada, mas eu muitas vezes para não magoar as pessoas ou não sei qual era... Ou tinha muitos funcionários, não é? Tinha funcionários, mas eu mesmo a nível das pessoas, eu por vezes para não magoar a pessoa, eu era capaz, não mentir e omitir a coisa é a mesma, não é? Uhum. Mas eu se fosse a fazer uma coisa qualquer, eu antes de conhecer Jesus, eu era capaz de falar e ficava na mesma, não é que eu prejudicasse ninguém, ficava mais prejudicada eu, mas não dizia a verdade muitas vezes. E depois comecei a sentir que pesava-me na minha consciência porque Deus eu já não conseguia ser assim, eu tinha que ser verdadeira com as pessoas. Quando você dizia alguma coisa que não era 100% verdade, sentia o peso. Sentia o peso, como se alguém me magoasse, pessoa, às vezes mesmo no trabalho e tudo mais, eu ficava revoltada e era capaz de não falar para a pessoa. E depois de eu conhecer Jesus nunca mais aconteceu isso. Eu hoje gosto de toda a gente, falo para toda a gente, mesmo que me magoem, eu perdoo. Uhum. Eu perdoo, eu não tenho coisa de ninguém e às vezes acho que a pessoa que se eu estiver a falar e hoje vejo a pessoa séria, olha, desculpa, eu não disse isto por mal, eu não estou... E eu não era assim. Deus transformou-me de uma maneira que eu mudei, mas em tudo. Coisas que se passaram que eu podia nunca mais falar para as pessoas, eu perdoo e digo, olha... pronto, desculpa, ou então, e fala, e a pessoa ficava zangada, e eu não, eu nunca mais fui a mesma pessoa, porque Deus transformou, Deus mudou, que eu parecia que tinha aquela consciência de fazer alguma coisa, e hoje não tenho problemas com ninguém, mas com ninguém mesmo. Eu se puder ajudar uma pessoa, eu ajudo, para o bem, nada para ser retribuído, nada mesmo. Que eu não... Aí há situações que a pessoa vê... E também lhe acontece, porque isto também lhe acontecia comigo, que é... Você sabia como é que a antiga Rosa lidava com as coisas. E de repente, a nova Rosa começa a lidar de maneira diferente, ao ponto da nova Rosa dizer: porque é que eu estou a fazer isto, não é? Nem eu sei porque é que eu estou a agir assim, porque não somos nós. É Deus em nós que faz o trabalho. O mérito não é nosso, não é? Pois. É Deus que faz essa obra em nós, não é? Ao ponto de nós ficarmos surpreendidos connosco mesmo. O que eu era, o que eu era e como eu reagia. E como é que reage agora? O que eu faço agora e como eu reajo agora. E o mérito não é nosso, não é? Nós temos essa consciência. Mas é mesmo. Mas Deus faz esse trabalho incrível, não é? Deus é maravilhoso em tudo. E coisas que por vezes uma pessoa pensa que o que é que vai fazer, mas pede a Deus para orientar, para nos ajudar, e será que eu vou fazer? E penso 2 vezes se vou fazer e peço a Deus. E se eu sentir paz em mim, eu sei que Deus que me está a orientar me vai ajudar. Mas eu não era assim, eu se pensasse eu fazia, não era para prejudicar ninguém, nada, mas hoje não, hoje penso 2 vezes e 3 e peço a Deus que me orientar. Ou seja, você seguia... O meu instinto. A orientação era o seu instinto. É. Ou seja, o seu Deus era o seu instinto. Hoje, quando você tem que tomar uma decisão, pede a Deus para orientar e tomar uma decisão segundo a vontade dele. Não? É isso que define quem é o nosso Deus, de fundo. Pois. Porque se eu faço tudo aquilo que eu quero, o meu Deus sou eu. Agora, se quando eu tenho que ir por aqui ou por aqui, e eu digo, eu não vou por onde eu quero, nem vou fazer a minha vontade, mas eu vou perguntar a Deus se é pela esquerda ou pela direita, então fica demonstrado que aí Deus é o meu Deus, não é? Pois. Porque eu entrego-lhe o senhorio da minha vida, não é? E é isso que aconteceu consigo, não é? E é isso que nos orienta. Exatamente. Muito bem. Eu sei que a Dona Rosa é uma pessoa que tem família, não é? Filhos, netos. Deus trabalhou na sua família, trabalha na sua família, de que forma? Trabalhou, porque antigamente eu vinha só, o meu marido, ele é evangélico, mas não é praticante. E eu vinha sempre sozinha para a igreja, andei muitos anos na igreja sozinha e via as famílias a chegarem à igreja e eu sempre sozinha. Por exemplo, festa do Dia das Mães, os filhos vinham, davam flores às mães, tu ia buscar uma florzinha, dar à mãe, eu sozinha chorei muitas lágrimas e pedi a Deus que me oriente, que eu sabia que
eu dizia assim, oh Deus, eu creio, eu sei que tu vais fazer a obra na minha vida e que me vais ajudar. E hoje em dia, graças a Deus, tenho a minha filha na igreja e o marido, tenho o meu filho e a minha nora, e se Deus quiser, vai ter o outro meu filho e o meu marido. Eu creio que eles também vão vir para... Deus vai fazer a obra na vida deles. Se não for nesta igreja, pode ser noutra, mas que Deus vai fazer a obra. Eu creio nisso. Você que antes não recebia nenhuma rosa, apesar de se chamar Rosa, hoje recebe muitas, não é? É verdade. Tenho os netos na igreja, tenho os meus 2 filhos, graças a Deus. E também tenho outro testemunho para dar de um problema de saúde que eu tive, que se fosse noutros tempos, eu não tinha a paz que tenho. E Deus foi tão bom comigo, que me ajudou. E em tão pouco tempo, eu na altura que recebi a notícia, é normal, uma pessoa fica, mas eu confiei no Senhor e Ele ajudou-me. Teve um problema de saúde difícil, que afeta muitas mulheres, não é? Sim. Mas como é que você lidou com a situação e como é que lidaria sem Deus, não é? Na altura, eu quando recebi a notícia, parece que fiquei assim, parece que me caiu tudo e estava sozinha em casa, mas depois pensei, eu já tinha Jesus comigo, eu pensei assim, não, Deus vai me ajudar, eu sei que eu vou superar, Ele vai me ajudar, e consegui, graças a Deus. Já fiz em menos de meio ano, fui operada, foi 2 vezes, fiz o tratamento já e graças a Deus, é evidente que vou ser vigiada, não é? Mas estou curada. Sim, e as pessoas que seguem a Deus não estão livres, não é? Não. Agora, é diferente passar pelo vale da dor, não é? E do sofrimento com Deus do que sem Deus, não é? E ele está mesmo na hora da operação, eu no bloco e tudo mais, e aquela paz que eu tinha, que se eu não tivesse Jesus comigo, se fosse noutros tempos, mas não. Ainda agora as pessoas me perguntam como é que eu estou e tudo mais, eu, graças a Deus, está tudo bem. Eu em 3 sessões fiz a radioterapia toda. Foi um caso diferente, foi diferente porque deu para fazer, mas foi internado outra vez e em 3 sessões fiz as 20 radioterapias. E só Deus é que ajuda-nos nesse aspecto. Há palavras que uma pessoa nem sabe explicar, mas confiamos e Deus ajuda-nos. E em jeito também de finalizar, eu ia lhe pedir para falar aqui um pouco sobre este momento que passou de delicado de saúde e aquele tempo em que teve sem a sua família na igreja. Eu imagino que você tivesse orado muito a Deus, não é? Quer falar um pouco sobre a oração para aquelas pessoas que não conhecem, que não sabem o que é? Nós temos na igreja, à terça-feira temos uma reunião de oração e eu desde que comecei a frequentar a igreja, peço sempre oração pela minha família. E uma pessoa quando pede oração pela família, Deus atende. Não é no nosso tempo, não é nos nossos momentos, mas é no tempo de Deus. E nós temos que saber esperar e pedir a Deus. E confiar e ter a certeza que Deus vai ajudar. E eu creio que isso acontece. Deus tem-nos ajudado nas orações que nós vimos, pedimos oração e depois cada família oramos uns pelos outros e sempre pedi a Deus que eu sabia que Deus que me ia ajudar, porque eu estava sozinha e graças a Deus eu já posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. Eu acho que é uma boa forma de nós terminarmos com esta frase que não é dita como nós muitas vezes dizemos, está escrito. Mas você disse isso porque viveu e vive exatamente essa palavra que está escrita. É verdade. Você era uma rosa que estava sozinha, hoje pode dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém. E é muito bom nós vermos como Deus trabalha, não é? Nas nossas vidas e ouvir o seu testemunho, não é? E deixarmos esta mensagem para aqueles que nos ouvem, não é? Que quando nós nos entregamos a Deus, Deus de facto ama-nos, não é? E cuida de nós. E Deus quer um relacionamento íntimo connosco, não é? Não é uma religião,
não é uma questão de bens materiais, é um relacionamento de pai para filho, não é? É mesmo. E nós falamos com Deus, Deus responde-nos no seu tempo, não é? Não é? No tempo dele. No tempo do Senhor, não é? Nem que seja em sonhos. Mesmo. E Deus trouxe a sua família, graças a Deus, para a presença do Senhor. E hoje a Dona Rosa sabe que um dia estarão todos juntos. É verdade. Nos novos céus e na nova terra, não é? Muito obrigado pela sua presença. Não sei se quer dizer mais alguma coisa. Não, já está tudo dito, não é? Eu tinha a dizer, obrigado por estar cá mais uma vez. Foi um prazer tê-la cá. E despedimos então do nosso auditório. Foi mais um episódio do podcast do Farol, série Testemunhos. Até à próxima.